Deixa eu ver aqui. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olá, meus queridos, nós estamos aqui para mais essa videoaula aí com o professor Wagner, que vai trabalhar com vocês a parte de gramática. Então, esteja sintonizado, esteja preparado para poder acompanhar. Professor Wagner, tornei o senhor anfitrião, é com você. Muito obrigado, muito obrigado. Bom dia para todo mundo. Estou feliz aqui que vejo que Kaique veio dormir em frente à câmera hoje. É uma coisa muito importante. Sejam todos muito bem-vindos. Tudo certinho com vocês por aí, como é que estamos? Vou falar hoje sobre uma série de coisas, muita coisa para falar para vocês. E a gente vai tentar fazer, eu tentei ajustar aqui da melhor forma possível, da melhor maneira possível, a nossa mesa, para que eu consiga compartilhar com vocês aí a minha tela, né, para que a gente possa conversar uma série de outras coisas importantes aí para aula de gramática. Sem escrever é muito complicado, né? Então, estou aqui no cantinho, vendo vocês por aqui. Vocês, conforme forem entrando, a gente vai conversando. E aí eu queria ver com vocês, combinar, já deixar combinadinho com vocês aqui o seguinte. O negócio estava do outro lado ali. Já falar, né, já deixar acertado com vocês a seguinte combinação aí. Vamos fazer meia hora aqui de aula seguida. Vamos fazer, sei lá, 25 minutos de aula seguida, aí eu dou uma paradinha, a gente tira algumas dúvidas, né? Tira uns 5, 10 minutinhos aí, e aí depois disso a gente emenda para o finalzinho da aula, fazendo dúvidas no final, para vocês não terem que guardar todas essas dúvidas até o final, beleza? Tudo tranquilo? Então aí, se alguém precisar dizer alguma coisa, dá um grito aí, né? Assim, faz aquela levantada de mão. O Sbrobo me dá um auxílio aí com relação a essa levantada, porque eu vou ter que minimizar para poder compartilhar a tela com vocês aqui, tá? E é isso, tá? Foi tipo, eu fiquei olhando, beleza, Sbrobão? Então a gente faz, são 8h05, 8h30 eu faço o primeiro break. Não, eu tenho medo de falar break e aí o Sbrobo colocar aqui um break para tocar, mas isso só na próxima aula que ele vai fazer, prometeu, tá? Então, vamos lá. Hoje a gente vai dar continuidade, logicamente, àquilo que a gente já vinha falando desde a outra aula, né? A gente começou a falar sobre os predicados e a gente hoje vai falar sobre os sujeitos. Para a gente encerrar na aula passada, na verdade, sobre a aula passada, né, eu queria dar uma relembrada com vocês no seguinte. Nós tínhamos na aula passada falado a respeito, deixa eu só trocar essa ferramentinha aqui, formato, é isso mesmo, vamos erase tudo, aí, aqui gostei, erase, eu vou botar esse mais grosso ainda, beleza. A gente tinha, não quero mais erase não, quero esse negócio aqui, spotlight não, stamp, não, draw, é esse draw aqui que eu quero, viu, meu amigo? Isso. Então, a gente tinha falado sobre os nossos queridos predicados. Gente, como eu já falei para vocês, vocês vão ter que lidar um pouco com essa letra de analfabeto até eu pegar completamente a mãe aqui, né? Nós tínhamos visto o predicado verbal, vimos o predicado nominal, e aí falamos sobre o predicado verbo nominal, que é exatamente o que mistura as duas coisas. Só para relembrar para vocês. O predicado nominal e o predicado verbal, né? Então, tanto verbal quanto nominal, eles apresentam um núcleo somente. Qual vai ser esse núcleo? No caso do verbal, nós vamos ter o verbo e no caso nominal, nós vamos ter o predicativo do sujeito. Então, se eu quiser ter
Um predicado nominal, obrigatoriamente eu preciso ter um predicativo do sujeito. Eu só vou ter predicado nominal se eu tiver predicativo... não sei o que eu fiz aqui, não. Se eu tiver predicativo do sujeito, certo? Para ter predicativo do sujeito, como vocês bem lembram, o que a gente precisa ter? Verbo de ligação. Nesse caso, do predicado nominal. Então, o predicado nominal, ele vai ter como núcleo o predicativo do sujeito, e isso vai inferir a existência de um verbo de ligação. No caso do predicado verbal, o que a gente vai ter? Para esse predicado verbal, eu vou precisar ter um verbo, que é aquele verbo que nós chamamos de verbo de significado, certo? Esse verbo de significado, ele precisa necessariamente aparecer, porque se ele não for de significado, ele vai ser verbo de ligação. Se ele for verbo de ligação, aí o predicado passa a ser nominal da mesma forma. Contudo, o que acontece? Como a gente viu na semana passada, a gente vai ter um terceiro tipo de predicado, que é o predicado que nós chamamos de predicado nominal, certo? Esse predicado verbo nominal, perdão. Esse predicado verbo nominal, ele vai apresentar dois núcleos. Ele é tanto verbo quanto nominal, né? Então, ele vai apresentar dois núcleos. Que núcleos vão ser esses? Eu vou precisar ter um verbo e eu vou precisar ter um predicativo. Para o caso desse predicado verbo nominal, esse predicativo pode ter dois comportamentos distintos, tá? Esse predicado pode ser um predicado, esse predicativo pode ser um predicativo do sujeito ou ele pode ser um predicativo do objeto. Eu depois, mais para frente, quando a gente vai falando sobre os termos que completam sentido, os termos que surgem dentro de uma frase, a gente vai falar mais especificamente sobre o predicativo do objeto. Mas hoje eu vou dar uma pincelada para vocês. Então, como é que seria um exemplo de um verbo nominal com predicativo do sujeito? Se a gente fizesse, por exemplo, aquela mesma coisa que fizemos na semana passada, ficaram em casa cansados. Em ficaram em casa cansados, o que vai acontecer? Esse ficaram em casa cansados, a gente vai ter necessariamente a relação de que ficaram é um verbo intransitivo, em casa é um adjunto adverbial de lugar, e aí instala isso enquanto a gente não estava nessa situação que a gente está vivenciando agora. Não sei se vocês se lembram, a gente tinha falado sobre esse tipo de relação aqui, né? Qual tipo de relação que a gente tinha falado? A relação de que quando o verbo ficar, que é também um verbo de movimento, né? Quando esse verbo ficar significar de permanecer num determinado lugar, eu não quero pegar aqui, pronto. Quando esse verbo significar necessariamente permanecer num determinado lugar, essa relação que a gente vai estabelecer com ele é uma relação de adjunto adverbial. Tanto é que a gente chamou, não sei se vocês se lembram lá, de locativo. Lembram disso? Então, se apresentou um locativo, o verbo ficar, a gente vai ter necessariamente que colocar essa transitividade para esse verbo. Só que olha o que aconteceu aqui. Além de em casa, a gente tem uma característica do sujeito. O sujeito estava cansado e esse sujeito permaneceu em casa. Então, isso aqui, como é característica do sujeito estando no predicado, vai ser um prejudicativo, ótimo, predicativo do sujeito. Perdoa o sono, gente, perdão. Predicativo do sujeito. Esse predicativo do sujeito também vai servir de núcleo. Então, o que eu vou ter aqui? Se a gente parar para pensar, eu tenho núcleo aqui e tenho núcleo aqui. Beleza. Até aí, tudo tranquilo. A gente tinha falado semana passada, mas eu preciso hoje, precisava dar essa pequena pincelada novamente. Por quê? Porque a gente vai dar prosseguimento para a parte mais difícil, né? Qual vai ser a parte mais difícil? Quando eu pego, por exemplo, para analisar um predicativo do objeto. Vamos imaginar o seguinte, ó. Se eu tenho uma construção como essa aqui, ó. O Wagner comprou... Eita, caralho, que porra foi essa? Tem uma tal de um... Pera!
Parece que a criança pegou o cancel, né? Oh, meu Deus, gente. Peraí que deu treta. Para! Meu Deus do céu, o que eu fiz, meu Jesus, Senhor? Então, vamos consertar aqui. Já falei para vocês que eu vou conseguir um dia, tá? Então, vamos imaginar que a gente tem o quê? Meu Deus do céu, gente, que vergonha. Então, ó, o Wagner comprou uma xícara nova. Normalmente, essas construções elas são consideradas construções ambíguas. Por quê? Porque a gente vai perceber que elas apresentam dupla leitura, na maior parte das vezes, e uma dessas leituras pode ser o predicativo do objeto. É só para mostrar para vocês o que a gente vai ter como predicativo do objeto, tá? Se eu digo, Wagner comprou uma xícara nova, a gente tem comprou como um verbo transitivo direto, uma xícara como objeto direto, e esse nova funcionando como uma característica da xícara. Mas o que a gente vai imaginar? Ela pode ser uma característica distintiva. Como assim ela pode ser uma característica distintiva? Ela pode existir para dizer que eu comprei uma xícara nova e não comprei uma xícara velha. Então, eu faço um teste. Qual o teste que eu vou fazer? Eu vou fazer o teste de pronominalizar. Aí a gente teria o Wagner comprou-a nova. Se der para ficar do lado de fora aqui, é a significação de um predicativo do objeto. Só para vocês começarem a ter uma ideia, tá? Que aí a gente vai falar sobre o predicativo do objeto quando a gente vai falando sobre os demais termos que podem compor uma frase. Tendo um predicativo do objeto, nesse caso aqui, como a gente acabou de analisar, se for um predicativo do objeto, tem que funcionar como núcleo e comprou tem que funcionar como núcleo. Certo? Aí aqui, este predicado vai ser um predicado verbo nominal. Tranquilo? Então, matamos aí os predicados, as classificações de predicado. Para a gente continuar, eu preciso entrar com vocês no que nós chamamos de tipos de sujeito, tá? Então, a gente vai precisar entrar no que nós chamamos de tipos de sujeito. Esses tipos de sujeito, na verdade, eles têm a ver com classificação do sujeito. Então, aqui a gente vai trabalhar com a classificação do sujeito. Essa classificação do sujeito, que ela vai depender do seguinte. Então, olha só, classificação do sujeito, inicialmente, se dá dividindo o sujeito em 3 tipos. Quais seriam esses 3 tipos? Aí você deve estar pensando, não, professor, não são 3 tipos, não. São mais, porque a gente tem 5 classificações. Sim, mas a gente começa separando em 3 tipos. Quais serão esses 3 tipos? O primeiro deles é o famoso sujeito determinado. O que significa dizer que é o que é um sujeito determinado? Significa dizer um sujeito expresso de alguma forma na frase. Essa é... Agora não dá para você ficar aqui não, meu querido. De alguma... Espera aí que o Ad ele gosta de fazer besteira. Né, meu querido? Ele vai aparecer ali no fundo para você. No sujeito determinado, o que eu vou ter? Eu vou ter o sujeito de alguma forma expresso. Como assim, de alguma forma expresso? Ele pode ser expresso por meio de núcleo ou ele pode ser expresso por meio do verbo. Tá? Já eu vou entrar na classificação específica. Mas ele pode ser expresso por núcleo, ou seja, ele tem um núcleo aparente, ele traz uma relação de núcleo ali, já a gente vai falar sobre esse núcleo, quem que pode ser, quem que não pode ser. Ele traz esse núcleo aparente, eu consigo gramaticalmente, eu consigo sintaticamente saber quem é esse núcleo, tá? Essa é uma informação importante. Primeira coisa que a gente tenta fazer quando a gente está falando sobre sujeito é tirar aquele valor, no primeiro momento, semântico. Não é que ele não tenha esse valor semântico, ele tem valor semântico. Contudo,
o que vai acontecer? Esse valor semântico, ele acaba sendo muitas vezes utilizado para que a gente consiga encontrar quem é o sujeito. E a gente não precisa necessariamente encontrar o sujeito pelo valor semântico. A gente pode muito bem encontrar o sujeito gramaticalmente e depois acrescentar esse valor semântico a ele, tá? Então, coloca isso na sua cabecinha aí, que você primeiro vai pensar nesse sujeito de forma gramatical, de forma sintática. A gente já tinha discutido aquela divisão, né? Que depois a gente vai ter que voltar em algumas coisas de morfologia. Hoje eu já falo alguma coisa disso. A gente vai ter os aspectos sintáticos, que são esses aspectos de função dentro de uma frase. Isso aqui que a gente está falando, se a gente falou de predicado, falou de sujeito, isso tudo tem a ver diretamente com uma classificação morfológica no primeiro momento, né? Mas é sintática, porque sujeito é uma função sintática. Predicado é um elemento sintático, não é exatamente uma função, tá? Porque ele é muito extenso, então é muito difícil a gente dizer que a gente tem essa função como sendo realmente uma função específica. Já já eu mostro para vocês ali uma coisa relacionada com uns conjuntos aí para esse eu vou ficar feliz aí. Então, a gente tem isso como sintaxe. Como morfologia, a gente vai ter o quê? Que tipo de palavra pode desempenhar a função dentro de uma frase? Então, quem é que pode ser o sujeito? Qualquer palavra pode ser um sujeito? Não. Ele precisa ter uma característica morfológica para que seja sujeito. Então, a morfologia auxilia nisso. Aí forma aquele famoso sofrimento de vocês antigamente, que era a chamada análise morfossintática, em que a gente leva em consideração tanto morfologia quanto sintaxe. E, por fim, nós vamos ter a relação que seria a relação semântica, que a gente trabalha como semântica / pragmática, que tem a ver com significados, que tem a ver com significação das palavras e das coisas. Tudo bem? Então, já já a gente retorna nisso. Mas, então, o que a gente percebe? Então, o primeiro sujeito é determinado, ele vai ter ele é expresso ou por núcleo ou por verbo, tá? Então, alguma coisa vai me dizer que ele está ali gramaticalmente. Ele precisa de uma realização, que na maior parte das vezes a gente chama de uma realização fonética, mas aí vocês se confundem com a ideia de que, para ser realização fonética, ele precisa necessariamente estar sendo falado. Não, se ele foi escrito, ele tem uma representação fonética. De qualquer forma, ele precisa estar ali. Uma coisa importante, muitas vezes vocês se perdem na localização desse sujeito, lógico que não nas frases mais simples. Por quê? Porque ele não ocupa obrigatoriamente uma posição. Então, ele pode aparecer em várias posições dentro da frase, tá? Manutenção aqui do sono fora. Até aqui tudo bem? Tudo tranquilo? Então, primeiro tipo de sujeito determinado, segundo tipo. É o sujeito que a gente vai chamar de sujeito aqui, indeterminado. Esse aqui a gente vai ficar pelo menos hoje um pedaço da nossa aula, provavelmente a gente chega lá nele, e mais uma aula pelo menos, porque ele acontece de duas formas. Ele acontece como aquele famoso terceiro... Opa, peraí que agora ficou... Ele acontece... Não que agora tenha ficado melhor, né? Na terceira pessoa do plural, sem o sujeito expresso, obviamente, e ele acontece com o famoso índice de indeterminação do sujeito, que a gente vai comentar porque é uma partícula C, e aí a gente vai ter que entrar um pouquinho nessas partículas C, tá? Então, ele acontece de duas formas. Ele não pode estar expresso de maneira alguma, tá? O sujeito indeterminado é aquele que eu não sei quem é, no sentido gramatical. Não é quem eu... Porque, né, eu não sei quem é fulano. Não, não é nesse sentido. Até porque se a gente fosse pensar desse jeito, a gente perceberia, por exemplo, que todo sujeito de uma frase de alguém que a gente não conhece é indeterminado. Se eu chego para vocês e digo assim, tipo, a árvore pegou fogo. Tá, mas é um sujeito indeterminado, porque a árvore... Que árvore? Eu conheço essa árvore? Eu não conheço? Então, a gente trabalha com a noção de quê? A determinação, ela é sintática. Então, a indeterminação vai precisar ser o quê? Também sintática. Então, você vai colocar na sua cabeça aí que determinação
ou indeterminação são elementos e são funções, digamos assim, né? São características sintáticas, beleza? Então, indeterminado, eu preciso que o verbo seja na terceira pessoa do plural. Estando na terceira pessoa do plural, aí ele não pode trazer determinado em nenhum lugar da frase esse sujeito. Ou então eu vou me utilizar do índice de indeterminação desse sujeito aí, beleza? Aí a gente vai ter, além disso, tem alguém com o microfone aberto. Além disso, o que a gente vai ter? O sujeito que a gente chama de sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Esse aqui é aquele que eu disse para vocês que mata a noção, né? Ele mata a noção de termos essenciais. Como a gente viu, se o termo é essencial, não tem como ele deixar de existir. Então, como é que eu vou ter sujeito e predicado como termos essenciais, como muitos de nós aprendemos, muitos de vocês ainda, porque apesar de eu ter a idade muito próxima de vocês, mas os professores trabalhavam de outra forma, né? Porque vocês estão aí com 18, 19, estou com 22. Então, era mais ou menos a mesma época, a mesma geração, mas ainda assim não houve muita mudança no meu tempo de escola para vocês. Mas ainda assim tem muito professor que ensina por esse lado. Por que a gente já não pode mais chamar de termos essenciais? Porque a gente percebe que se eu posso fazer uma oração sem sujeito, como é que esse termo é essencial, né? A gente viu que é essencial mesmo para sintaxe, e essa é uma coisa que a gente conversa o tempo inteiro aqui. Essencial para sintaxe quem é? A gente já sabe que é o verbo. Por quê? Eu só consigo fazer uma relação verbal a partir, né, de sintaxe, a partir do momento que eu tiver um verbo. Enunciados verbais nos permitem observar, digamos assim. Então, a gente consegue somente observar os verbos, as relações sintáticas, a partir do momento que a gente sapeca um iaiá ali, sapeca um verbo ali dentro. Beleza? Então, é isso, nesse primeiro momento. Vamos lá. Aí, o que eu queria começar comentando com vocês aqui, antes da gente entrar nos sujeitos especificamente. Quando a gente vai pensar... Opa, senhora, pessoa. Quando a gente vai pensar... gente, eu ainda preciso... Ainda vou apanhar um trisquinho aqui com relação a essa ferramenta de escrita, porque é difícil, gente. Então, a gente vai pensar mais ou menos o seguinte, vou aproveitar aqui a ferramenta do sistema, e aí a gente vai imaginar da seguinte maneira. Vamos imaginar que todos os elementos sintáticos, eles possam ser classificados ou qualificados a partir dessas relações aqui, ó. Eu tenho uma maior possibilidade, né? Então, eu tenho uma maior possibilidade no sentido de que eu tenho um conjunto que vai guardar elementos que são maiores, digamos assim, e onde nós vamos ter sujeito e predicado. Então, o que acontece? Esse grupo, esse conjunto maior, vai ser o conjunto de sujeito e de predicado. Vocês estão percebendo que, para formar esse conjunto, eu tenho dois conjuntos menores. Então, esses dois conjuntos estão integrados nesse conjunto maior. Eles pertencem ao conjunto mais amplo aqui. Então, isso quer dizer que, dentro de sujeito e de predicado, eu vou ter determinados elementos. Então, eu chamo de sujeito predicado aquela bagatelona, mas dentro daquela bagatela gigante, eu vou ter outros termos com classificações, entre aspas, menores. Por exemplo, eu vou ter, dentro do sujeito e do predicado, eu vou conseguir colocar quem? Eu vou conseguir colocar o predicativo, eu vou conseguir colocar o objeto direto, o objeto indireto, eu vou conseguir colocar o complemento nominal, tudo isso dentro do sujeito e do predicado. Então, quando eu vou achar um objeto, quando eu vou achar um complemento nominal, quando eu vou achar um predicativo, ele vai pertencer ou ao sujeito ou ao predicado. No caso de predicativo, a gente já entende que ele pertence necessariamente ao predicado. Por quê? Porque ele é predicativo, ou seja, alguma coisa que está no predicado. E aqui dentro, ó, o que a gente vai encontrar? Os adjuntos. Tanto os adnominais, não ad, não é você não, quanto os adverbiais.
tá? Então, a gente consegue encontrar tanto os adnominais quanto os adverbiais. Então, a gente vai fazendo nessa escala. As maiores possibilidades que a gente tem aqui de integração, digamos assim, de pensamento, vai ser sujeito e predicado. Depois aí vem esses termos que eram chamados de termos integrantes antes, e aqui os termos que antigamente eram chamados de termos acessórios, né? Aí a gente já acha acessório um nome meio estranho, porque se é acessório, ele não faz falta, só que a frase não é só sintaxe, né? A frase também tem semântica. Então, se a frase tem semântica, qualquer informação que eu coloco é uma informação importante. Então, retirar essa informação tem uma relação ruim, né? Acaba sendo alguma coisa ruim. Beleza? Vamos lá, vou fazer um stopover aqui antes de entrar nas classificações, para vocês poderem tirar as dúvidas de vocês aí. Então, eu vou dar um stop sharing aqui para poder ver vocês. E aí, saber, estou com o chatzinho aberto aqui também. Então, alguém tem alguma dúvida, quer levantar a mão aí, quer perguntar alguma coisa? Entenderam até aqui? Eu sei que a letra está bem feia, mas deu para entender até aqui? Alguém sinaliza alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dúvidas, traumas, complexos. Alguém queria ser bailarino e não foi? Não? Beleza. Você pode comentar o tenso como encruzilhada sintática? Posso, mas aí eu vou preferir fazer, Ana, quando a gente entrar na parte de você. Pode ser? Porque aí tem a ver com as duas coisas, né? Assim, eu vou aprofundar na hora que eu entrar, mas porque a gente tem dois problemas aí, que é, na verdade, um problema que causa o outro. O verbo ter, no sentido de existir, ele é considerado, primeiro, uma marca de qualidade, e segundo, ele ainda não tem um comportamento sintático determinado. Então, o que isso significa dizer? A gente não sabe se ele vai concordar com o sujeito ou se ele vai ser considerado uma oração sem sujeito. Tudo depende do uso. E aí, quando você joga aquele C ali, ele pode ser índice de indeterminação do sujeito, ou ele pode ser partícula passivadora, e aí buga completamente a cabeça, como vocês vão ver, mas é uma boa encruzilhada. Eu gosto de colocar essa questão muito, sempre gostei de colocar muito em prova, e aí tem sido uma coisa cobrada de vocês nesse caminho aí, beleza? Mas pode deixar comigo que, na hora que a gente estiver falando sobre esse tipo de predicado, né, os dois últimos tipos, o predicado, sujeito indeterminado e sujeito inexistente, a gente consegue se aplicar esse tense. Mais alguém? Aí pelo chatzinho, estou com o chat aberto aqui no cantinho, não? Tranquilo? Natália, terra, entendeu? Inclusive, né? Terra. Planeta. Vamos lá, então. Continua a nossa vida. Seguindo em frente aqui, então, na nossa vida, vamos passar para a classificação dos sujeitos e vamos começar com os sujeitos que são chamados de sujeitos determinados. Esses sujeitos que são chamados de determinados, então, o que a gente sabe deles? Sabe que eles vão ter um núcleo realizado, né? O que significa dizer que ele é um núcleo realizado? Que ele conseguiu cumprir todos os seus sonhos. Ele é um núcleo realizado, check. Opa, piada boa, hein? Porque hoje é o Esbruba que está aqui no comando, então eu fico lembrando dessas piadas muito boas. Então, a gente vai ter um núcleo realizado. Significa dizer que ele vai estar lá. De alguma forma, ele vai estar lá, tá? E aí, aqui, esse núcleo realizado, a gente vai entender que quando ele está realizado foneticamente, e aí eu vou chamar de foneticamente, porque é mais bonitinho, ele vai precisar ter algumas características. Ele vai ter que ser um substantivo ou termo substantivado. Então, o que significa isso? Não, Bubu, agora não. O Bubu é o ad, tá? Substantivado. Significa que eu vou ter uma palavra que é de uma outra classe gramatical. Então, é uma palavra de outra classe que vai desempenhar a função de sujeito, de substantivo. Para que isso aconteça, eu preciso aplicar a ela
uma relação sintática que a transforme. Qual vai ser essa relação sintática? Ou eu vou transformar este elemento numa oração, ou seja, eu consigo ter um sujeito oracional, que eu vou deixar mais para o final, e essa é uma nomenclatura muito CESP, tá, galera? É o que a gente chama lá de sujeito oracional. Eles adoram fazer a diferença de sujeito oracional para complemento verbal, por conta daquelas orações. As orações que a gente vai ter lá, né, que são as orações tanto substantivas, subordinadas, né, substantivas, que podem ser objetivas diretas, que podem ser subjetivas, que é fazendo o papel de sujeito, quanto, né, as que são objeto. Eles botam muito para a gente comparar as duas e encontrar. Então, o CESP, quando está muito gramatical, né, a gente pensando aqui em termos de CESP, no Enem isso diminui um pouquinho, mas, e aí a gente já conversou na aula passada, já relembrou que em meio a essa situação que a gente vive, no caso, uma situação política, é uma possibilidade de a gente ter um Enem mais mecanizado, a gente já esperava isso para o ano passado, não teve tanto tempo para essa modificação, mas esse ano a gente não sabe o que pode acontecer, então é bom chegar lá sabendo gramática, porque tudo é possível, né? Então a gente acaba tendo essa relação aí de comparação. E é uma relação interessante, porque leva em consideração mais de uma competência. Você precisa saber um pouco mais, de forma um pouco mais ampla, as relações sintáticas, para quê? Para que você consiga construir, digamos assim, a resposta àquela determinada necessidade sua lá, tá? Então, a gente começa pensando nisso, é um termo substantivado. Aí aqui a gente vai pensar que basicamente, a gente vai ter como termos substantivados principais os adjetivos, quando a gente transforma os adjetivos em substantivo. O substantivo aqui, a gente vai encontrar tanto o substantivo quanto os pronomes pessoais. Esse aqui é uma coisinha que eu vou ter que dar uma paradinha com vocês, porque eu me lembro que em sala foi uma coisa que vocês tiveram muita dúvida quando a gente fez aquela distinção dos pronomes pessoais. Por quê? Porque, como eu comentei com vocês em sala também, a gente trabalha pronome pessoal quando? Lá no ensino fundamental, né? Se a gente trabalha lá no ensino fundamental, fica um pouco mais complicado para a gente, porque, afinal de contas, a gente está lá no ensino fundamental já faz um certo tempo que vocês saíram e normalmente vocês não prestam atenção tão bem quanto deveriam nas coisas, tá? Então, a gente vai pensar o seguinte, vamos lá. Eu tenho dois tipos de pronomes pessoais. Então, vamos lá. Eu tenho dois tipos de pronomes pessoais. Os pronomes pessoais do caso reto e eu tenho os pronomes pessoais do caso oblíquo. Os pronomes pessoais do caso reto são os que vocês já estão acostumados. Eu, tu, ele e ela, nós, vós e eles. Tem alguns autores que já consideram o você e a variação para vocês como um pronome pessoal do caso reto, tá? Em princípio, você e vocês não é um pronome pessoal do caso reto, ele é um pronome de tratamento que se transformou com o passar do tempo, como ele está substituindo tanto o tu quanto o vós, ele se transforma em alguma coisa próxima de um pronome pessoal do caso reto, porque ele desempenha com muita desenvoltura, digamos assim, a função de sujeito, muita desenvoltura mesmo. E nós temos, então, esses aqui, o que você vai pensar? Eles vão desempenhar a função de sujeito. Mas aí já eu vou complicar aqui. Tem uma cachorra chegando no meu toba. Já eu complico isso aqui para vocês. Os pronomes do caso oblíquo, eles podem ser os átonos, que são os que mais nos interessam, ou os tônicos. Aí é uma relação fonética dos pronomes do caso oblíquo, tá? Quais seriam esses pronomes? O a, o os e o as, o me, te, opas, ignora isso aqui, tá? Me, te, se, lhe, nos e vos.
ok? Então, esses pronomezinhos aqui, ó, assim como os tônicos, ou seja, todos os pronomes, eles só podem funcionar como complemento de alguma outra função. Eles não podem funcionar, via de regra, como sujeito, tá? Do mesmo jeito que esses pronomes pessoais do caso reto não podem desempenhar, via de regra, papel de objeto, inclusive considerado um erro gramatical quando a gente para pensar e a gente fala, ah, ele encontrou ela. Você já deve ter ouvido isso 1 milhão de vezes, tá? Os tônicos seriam os seguintes: o mim, né? O si, aí a gente vai ter o se de novo, aí o mim você vai ter o comigo, o com, né? O consigo, tá? O ti são os principais que vocês precisam saber, porque esses aqui são os que mais aparecem o tempo inteiro, tá? Então, a gente vai ter todos esses aqui também funcionando como complemento verbal. Tem um casinho em que eles podem desempenhar a função de objeto, de sujeito, mas aí a gente vê quando a gente tiver mais para frente um pouquinho, tá? Tudo bem até aqui? Dúvidas, traumas complexos? Não? Alguém queria saber lá dentro se não foi? Se não, tá tudo tranquilo, né? Então, beleza, vamos lá. Então, estávamos falando dos sujeitos determinados. Então, a gente passa agora para quais são esses sujeitos determinados. Nossa Senhora, eu não sei o que é pior não aqui, viu? Ai, pelo amor de Cristo, vamos manter a dignidade. Então, vamos lá. A gente vai ter o quê? Sujeitos determinados. Eu tenho que descobrir um jeito, se vocês souberem, já me manda depois, como é que eu diminuo a sensibilidade dessa mesa. Não preciso que ela seja tão sensível, porque ela é muito canceriana, muito sensível. Então, o que acontece aqui? Sujeitos determinados, nós vamos ter as seguintes classificações. Deus, és tu, Pai. Obrigado, hein? O que vai acontecer? No caso dos sujeitos determinados, eu tenho o chamado sujeito simples, em que eu vou apresentar um só núcleo, certo? Aí eu vou ter, por exemplo, coisas simples assim. O presidente falou em rede nacional. Aí aqui eu vou ter, por exemplo, o presidente falou em rede nacional. Aqui é o núcleo, né? Na verdade é o sujeito. E como núcleo eu vou ter presidente. Quantos núcleos eu tenho? Um só. Automaticamente, esse é classificado como sujeito simples. Claro que assim, né? A gente vai ter lá a brincadeira de mudar de posição o sujeito, porque a língua portuguesa é uma língua de ordem direta, mas não é uma língua de ordem fixa. E aí a coisa começa a complicar para vocês quando a gente começa a brincar com esse sujeito para lá e para cá, né? Então eu posso dizer, por exemplo, falou em rede nacional o presidente. E aí você às vezes tem a tendência de falar, meu Deus, mas cadê o diabo desse sujeito, né? Assim, aí você tem que ficar atento à relação que vai acontecer entre o verbo e o sujeito por meio de um processo de concordância. Concordância verbal, ela é um processo essencialmente, então preste atenção, a concordância verbal é um processo essencialmente sintático. Então, é uma relação de sintaxe, de gramática aplicada ali entre o sujeito e o verbo, entre o sujeito e o predicado automaticamente, tá? Então, a gente acaba procurando. A gente vai ter, e aí é um erro muito comum, que é aquela história de a gente ter que olhar para o quê? Para esse núcleo gramatical. Então, se eu digo, por exemplo, ó, a multidão de fãs, que eu já aproveito para adiantar alguma coisa para vocês, ficaram animados. A gente vai ter o seguinte, aqui eu tenho o núcleo do sujeito é multidão, tá? Isso aqui é um núcleo, e aí a gente percebe que eu só tenho um núcleo, tá? Isso aqui é um modificador de fãs, então isso aqui é um adjunto adnominal,
tá? Então, aqui eu tenho a multidão como sendo o núcleo. Ah, mas a multidão é a palavra que representa mais gente. Não importa. O que importa é que eu tenho um único núcleo gramatical. Se eu só tenho um núcleo gramatical, automaticamente eu vou dizer que esse é um sujeito simples. Então, eu preciso afirmar que esse é um sujeito simples. Por quê? Porque eu só tenho um núcleo gramatical, ainda que esse núcleo gramatical represente mais de um elemento, tá? Então, multidão, logicamente, é mais gente, né? Aí você deve estar falando, professor, mas você tem certeza que ficaram? Sim. O coletivo, quando acompanhado de um determinante, você pode concordar com o núcleo ou você pode concordar com o determinante. Então, poderia ser a multidão de fãs ficou animada, que aí você vai ter que fazer também o animado, né, o predicativo, precisa concordar com quem você estiver concordando o verbo. Ou então, a multidão de fãs ficaram animados ou animadas, porque as fãs, né, podem ser, né, um comum de dois gêneros aí, você consegue aplicá-lo tanto para homem quanto para mulher. Beleza? Deu para entender até aqui? Massa. Então, vamos aqui. Vamos falar do sujeito composto, que nos faltam aí 8 minutinhos, então tempo de falar do sujeito composto, e aí a gente volta para tirar as dúvidas de vocês, certo? Então vamos lá. No caso do sujeito composto, o que nós vamos pensar? Que o sujeito composto ele vai ter 2 ou mais núcleos. E aí precisam ser núcleos realizados, tá, gente? Então, núcleos realizados. Não tem como esse núcleo não ser realizado. A gente já vai discutir uma coisa importante aqui, quando nós falarmos de sujeito oculto, sujeito essencial. Então, se eu digo, por exemplo, Kaique e Arthur dormiram durante a aula. Mentira, o Kaique está acordadão. Kaique, destrava aí esse microfone, dá oi aí. Vamos ver se o Kaique está acordado. Eu acho que ele dormiu. Dormiram. Oi. Olha aí, minha gente. Muito bem, Caicão. Feliz com a sua presença acordada aqui comigo. Valeu. Então, já a gente fala de novo. Trava de novo. Então, olha só. Kaique e Arthur dormiram durante a aula. Vocês perceberam que aqui nós temos um verbo, né? Vocês perceberam que aqui a gente tem o verbo dormiram, que é um verbo de significado, antigamente chamado de verbo de ação, né? Então é um verbo de significado. E esse verbo selecionou dois elementos aqui, ó, Kaique e Arthur, tá? Então eu tenho o núcleo 1 e o núcleo 2. Tenho 2 núcleos para esse sujeito, tá? Então, eu preciso classificar. Se eu tenho 2 núcleos, eu preciso classificar como sujeito composto. Então, é sujeito composto porque tem 2 núcleos, tá? Então, vocês percebem que ele dispara o que a gente chama de concordância do verbo. Essa concordância, inclusive, vou aproveitar que é uma coisa que ajuda vocês, mas atrapalha ao mesmo tempo, ela pode acontecer de formas distintas se eu mudo a posição, tá? Eu poderia dizer, por exemplo, dormiu durante a aula Kaique e Arthur. Hoje eu nem vi o Arthur aí. Não sei nem se ele tá, nem consegui olhar se ele está por aí. Kaique e Arthur, tá? Por que isso acontece? Essa concordância aqui é disparada exclusivamente por Kaique, que é o núcleo mais próximo, no caso de dormir, sempre foi o núcleo mais próximo, né? Mas é o núcleo mais próximo do verbo dormir aqui. Arthur continua sendo o núcleo 2. Isso aqui continua fazendo o quê? Um sujeito composto. Tá? O sujeito composto, o sujeito é o quê? Composto. Mas a concordância se dá somente com o mais próximo. Poderia ser também aqui, sem problema nenhum, o quê? Dormiram normalmente. Tranquilo? Tudo bem mesmo? Então, vou de sharing aqui. Vou stop sharing para a gente poder tirar as dúvidas de vocês aí de forma mais tranquila, né? Para eu poder falar das duvidinhas de vocês aí de forma mais tranquila. Mas até aqui está bem tranquilinho, mas é porque a gente precisava ir formando essa base, porque normalmente vocês fazem muita decoreba, por isso que a gente precisa
desfazer um pouco isso, porque o pensamento sintático, principalmente da UNB, não é um pensamento decoreba, né? Eu estava organizando algumas coisas lá para aquele outro local em que eu trabalho, e aí eles estão trabalhando também com o vestibular da UNB. Aí eu virei, logicamente, a referência, né? Assim, então todo mundo veio conversar comigo e tal, eu montei esqueleto de simulado. A gente pensa o seguinte: o conhecimento exigido do nosso candidato lá no CESP, né, lá na UNB, ele é diferente. Ele não pode ser aquele conhecimento ultra, mega power, assim, decorebão como vocês estão tão acostumados a fazer, tá? E o Felipe estava querendo colocar o Arthur contra mim, não adianta, Felipe, o Arthur é meu já há muito tempo. Ele é só meu. Tá? Então vamos lá, dúvidas, traumas, complexos. Alguém queria ser bailarino, não foi? Alguém queria entender como é ser tão fantástico como eu? Aí pode levantar a mãozinha, pode fazer a pergunta pelo chat, pode fazer a pergunta aí destravando o microfone, mas aí levanta a mão para, né, para não virar uma bagunça, um angu de caroço. E aquilo que eu falei com vocês no começo, peço desculpas para vocês aí pelo analfabetismo ainda desta mesinha, mas a gente vai trabalhando para que melhore um pouquinho. No final você percebe que fica melhor, mas ela ainda é muito sensível e tal, tá? Vamos lá. Dúvidas, traumas, complexos. Café frio é tão bom. Nada. Nenhuma dúvida. Nenhum trauma. Mesmo? Tá tudo tranquilo? Gente, pelo menos isso tá de boa. O Arthur tá suave. Aí, ó, suave, Arthur. Né? O Kaique já participou, disse que tá bem, que tá tranquilo. Se ele tá acordado, eu tenho certeza que ele entendeu. Ele normalmente não entende quando ele dorme, mas quando ele fica acordado, ele tira de letra, né? Isabelle, alguma dúvida? Pessoal que está aí. Felipe só quer causar mesmo a intriga, né? Para variate. Vitor, Luiz, vamos lá. Kaique, Fernanda. Não, tá tudo tranquilo com relação a esse começo? Então, beleza. Bro Breves. Meu querido Wagner, foi show. Muito obrigado. Foi show. Só essa mesa que eu sou meio analfabeto. Não. É como a maioria deles serão médicos, então eles estão entendendo perfeito. Tu é top demais, tu é altamente tecnológico. Às vezes só. A letra não é muito tecnológica, mas é isso aí. Não, todo lado de cá aprendendo muito, aprendendo bastante. Isso é bom. Eu agora assisti todas, né, praticamente. E assim, antes eu só ouvia o quanto eles eram fera, né? Agora eu estou vendo de fato. E isso é muito bacana, muito gratificante. Na aula foi top, tá? Faça aí suas considerações finais com os meninos, que aí eu vou encerrar nossa reunião. Beleza. Então é isso, meninos. A gente, na próxima semana, volta e aí a gente vai falar dos mais complicados, né? Por que aí vocês devem estar se pensando? Deve estar se perguntando, por que a gente só jogou simples e composto hoje? Exatamente porque eles são mais rápidos e a gente precisa de mais tempo. A gente precisava daquela revisãozinha. A gente precisa de mais tempo para falar sobre partícula C, a gente precisa falar sobre sujeito residencial, que muitas vezes vocês confundem. Então, na próxima segunda-feira, a gente continua isso. Hoje, ainda verei vocês, né? Daqui a pouquinho, na hora da fome, na hora do almoço, na hora que a gente estiver passando fome, assim, aquela coisa toda, eu vou preparar meu almoço, vou dar aula almoçando, né? A gente vai ter a nossa aulinha de literatura aí, que a gente vai falar de classicismo, e aí, a partir da segunda-feira que vem, a gente retoma já a literatura brasileira de forma mais específica. Beleza? Então, foi um prazerzaço ver vocês hoje, mais uma vez, sempre um prazer ver só mais ou menos assim, né? Hoje o pessoal a gente não entrou com tempo para ficar vendo a casa dos outros, mas foi um prazer e a gente se encontra daqui a pouco na hora do almoço, beleza? Um beijo, um queijo e até a próxima.